Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre Shallow e Deep Copy aqui, de objetos, né, na verdade, em JavaScript aqui. E aí, se você veio aqui só para encontrar uma solução para resolver algum problema que você está tendo aí, usa o Lodash, certo? Isso aqui não é um vídeo, mais um vídeo educacional do que um vídeo para te mostrar soluções de problemas. Então, utiliza o Lodash, provavelmente ele vai resolver os problemas que você está tendo em fazer Deep Copy de objetos, beleza? Eu vou te mostrar essa solução mais pro final do vídeo também. Então aqui imagine que eu tenha um objeto aqui. Beleza. Esse objeto é um objeto person, né? Bem simples, tem first name, né? Nome, last name, sobrenome, e address, que seria o endereço, que pode ter várias coisas dentro do address, no caso aqui, ou pode ser um array com vários endereços também, tanto faz. E aí aqui a gente sabe que a gente não pode vir aqui e fazer assim, const person2 igual a, por exemplo, person, certo? Porque objetos são passados por referência. Então isso quer dizer que quando eu faço isso daqui que eu fiz, falar que um objeto recebe outro objeto, quer dizer que eu estou falando para o motor de JavaScript, olha, linka essa variável também nesse objeto aqui. Então agora, se eu altero, por exemplo, first name utilizando tanto person quanto person2 desse objeto aqui, quer dizer que eu estou alterando isso nos dois objetos. Então eles estão linkados, né, no caso. Então se eu fizer person2.firstName igual a João, por exemplo, quer dizer que agora os dois objetos... Eita, já tinha declarado isso aqui, deixa eu voltar. Eu queria só dar um console log para você ver nos dois. Se eu der um console log no person e no person2, você vai ver que os dois objetos foram alterados. Era Luiz e os dois objetos agora têm João. Porque, como eu te falei, isso não é uma cópia, isso é um link, né? Uma referência de um objeto para outro. Então, essas duas variáveis linkam o mesmo objeto. E agora, como a gente faria uma shallow copy desse objeto aqui? Para eu fazer uma shallow copy, e a gente já vai entender o que isso significa, eu posso fazer assim, const person3 igual a... E aí eu posso fazer tanto object.assign quanto fazer destructuring, e eu prefiro fazer destructuring assim, quando eu quero copiar um objeto simples, a maneira mais simples é eu fazer essa cópia utilizando destructuring. Então, person... E agora eu tenho, deixa eu voltar no meu console log, eu tenho dois objetos iguais, mas que não estão linkados. Um é uma cópia do outro. Então isso quer dizer que eu posso fazer person3.firstName igual a Maria. E aí, a gente olhando os dois aqui agora, a alteração que eu fiz em um não reflete mais no outro, porque um é uma cópia no outro. Excelente! Não tenho problema nenhum aqui nesse momento. O problema vai aparecer quando o seu objeto tiver outro valor que é passado por referência dentro dele. Como, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho outro objeto dentro desse objeto aqui. Nesse caso em específico, isso quer dizer que agora, esse objeto que está dentro do objeto person aqui, que é esse address, ele, quando eu faço o spread, no caso aqui que eu faço o destructuring aqui, como eu fiz ali que eu te mostrei anteriormente, isso quer dizer que esse objeto aqui, ele vai ser linkado dentro desse outro objeto aqui. Então, esses valores foram copiados, que são string, mas esse valor aqui não foi copiado. Esse valor aqui, ele foi passado por referência. Isso significa que se eu fizer person... Pode ser person3, por exemplo, .address.line1 igual a outra rua. Isso vai refletir nos dois objetos. É um comportamento meio estranho, né, no caso. Mas dá para entender o porquê isso ocorre, né, no caso. Como a gente viu anteriormente, objetos, arrays, valores não primitivos são passados por referência. Então agora, se eu der o meu console log novamente, a gente vai ver que no address, os dois objetos agora vão ter... eu não alterei. Lá eu criei uma chave dentro do objeto aqui. Na verdade, eu queria... mas a gente já pode ver aqui, ó, que essa chave foi criada nos dois objetos, e não em um só. Mas eu queria, na verdade, era fazer lá em um. Eu queria alterar uma chave lá. Vamos voltar aqui, beleza. Agora sim, se você observar, no objeto 1, que já tinha essa chave line 1, foi alterado para outra rua, e no objeto 2 também foi alterado para outra rua. Como eu te descrevi, esses valores que são passados por referência são
mais assim, complexos de se trabalhar. Principalmente quando você tem chaves, assim, na maioria deles você vai ter, quando você tem um prototype, assim, nessas coisas, assim, nesses objetos, assim, você vai ter esse tipo de problema. Então, beleza, como que eu resolveria este problema aqui? Tem várias maneiras, você vai encontrar várias maneiras pela internet afora. Por exemplo, uma delas que eu vi em alguns lugares e vai resolver, assim, 90% dos casos, quando você não tiver objetos complexos dentro do seu objeto, isso vai resolver o seu caso. Por exemplo, se você fizesse, assim, const person4 agora, né, a gente já está, né? Então, person4, json.parse. E aí, eu vou fazer um parse do stringify do objeto anterior. Então, json.stringify, meu person. Então, agora, eu vou ter uma cópia do meu objeto aqui. Se eu voltar no meu console log, alterar isso aqui para person4, eu tenho uma cópia praticamente igual ao meu objeto anterior. A gente tem aqui no line 1 outra rua, a mesma coisa. Só que agora, no meu person, eu posso alterar as coisas dentro desse objeto aqui, porque ele é uma cópia. Esse person4 é uma cópia do person2, meio que quase uma deep copy. E a gente já chega no porquê que não é. Eu vou fazer assim, por exemplo, person4.address.line1, e aí eu vou alterar isso aqui para nova rua. Só para a gente ver ali a alteração. E eu vou logar isso daqui. Agora, você observando isso aqui, a gente tem no line 1, no primeiro objeto a gente continua tendo a rua anterior, e no novo objeto a gente tem uma nova rua, certo? Então, esses objetos mais simples, que não tem coisas complexas dentro deles, vai funcionar perfeitamente, certo? Um problema que você vai ter com isso daqui, e na verdade você vai ter esse problema na maioria dos casos. Então eu não recomendaria que você fizesse cópia de objetos muito complexos, porque isso vai te gerar algum tipo de transtorno, certo? Por objeto complexo eu falo assim, objetos que tem coisas no prototype deles, por exemplo. Vamos pegar aqui, deixa eu atualizar a página. Vamos pegar esse person aqui, que eu tava aqui, e vou criar uma outra coisa aqui dentro dele, Vou criar um date. Então, vamos colocar mais uma chave aqui e falar... vou chamar de data. Data aqui. Eu não consigo identar isso aqui no Chrome. Eu vou chamar essa chave aqui de data e vou colocar new date. Certo? Então, esse objeto new date, ele tem várias coisas, né, dentro dele. Se eu pegar person.data e falar, por exemplo, .getHours... eu tenho uma coisa dentro desse objeto, né, no caso. E aí, imagine que eu queira copiar ele aqui. Eu vou copiar para person2, eu já atualizei a página aqui, então eu posso copiar para person2 igual a json.parse. E aí aqui dentro eu vou passar json.stringify. E aí, o meu objeto person. Então aqui eu vou ter o meu person2, né? Cópia, né, no caso. Então console.log person e person2. Eu tenho dois objetos, porém, se você observar no meu person eu tenho o objeto date, que tem um proto, que dentro do prototype, que do date no caso, tem todas as funções que a gente usa com date. Então get hours, get minutes, enfim, todas essas coisas aqui. E daí, aqui dentro, no meu objeto copiado, eu tenho o date, mas eu não tenho o prototype. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque quando eu faço o JSON Stringify, primeiro, o objeto copiado ele só vai poder ter coisas que são suportadas pelo JSON. E funções e métodos não são suportados no JSON, entendeu? Segundo, ele só vai também copiar chaves que são enumerable, certo? Então essa chave aqui que está meio apagadinha, proto, ela não é enumerable aqui nesse objeto aqui. O que seriam chaves enumerable? Por exemplo, se eu faço assim nesse objeto, object.keys, no meu person, eu vou ver todas as chaves que são enumerable, certo? Então first name, last name, address, data,
Todas essas chaves que a gente cria dessa maneira que eu te mostrei anteriormente, elas são enumerable. Então, quando eu fizer um for, quando eu pegar object.keys, eu vou pegar as chaves desse objeto que são enumerable. Mas como que eu faria para criar uma chave que não é enumerable? Eu posso utilizar define property aqui no caso. Ou se eu quiser criar mais de uma, eu posso utilizar define properties. Mas só para você entender, eu posso pegar aqui, ó, no meu object e utilizar essa função define property, vou passar o meu objeto, o nome da chave que eu quero, e daí aqui dentro vem um property descriptor, né, no caso. E daí aqui nas descrições eu vou passar qual que é o valor dessa chave. Essa chave, por exemplo, a pessoa que teria idade de 80 anos, enumerable false, ou seja, ela não vai estar visível quando eu utilizar object.keys ou quando eu fizer um for nessa chave. E aí eu configurei writable true, porque eu posso reescrever o valor dessa chave, e configurable true, porque eu posso reconfigurar essa chave quando eu quiser reconfigurar ela. Então agora eu alterei o meu objeto. Se você olhar o meu person, eu tenho aqui realmente as chaves, né, no caso, mas age ficou meio apagadinho aqui, ó, você viu aqui? Porque esse age aqui não é enumerable. Então, ela existe aqui, person.age, dentro do meu objeto. Eu posso alterar, porque eu deixei aqui possível alterar o valor disso aqui. Eu posso falar person age igual 81 anos e vai funcionar normalmente. Mas, quando eu fizer, por exemplo, object.keys, e pegar esse person, eu não vou ver aquele age lá. E quando eu fizer um for nesse objeto também, eu não vou ver esse age aqui, beleza? Então, isso é o enumerable. E daí, essas propriedades que não são enumerable, você não vai conseguir copiar. Exceto que eu criei uma função que mais ou menos copia isso. Eu não quis deixar uma função muito complexa para fazer isso, porque você já tem bibliotecas que fazem isso por você. Então, eu fiz uma função bem simples que faz a cópia dos atributos de um objeto, deep clone, né, no caso. E só que ela tem vários problemas aqui, por isso eu recomendo que você utilize bibliotecas prontas, já testadas para isso, certo? Mas vamos dar uma olhada na função que eu criei, só para você entender o que foi que eu fiz. Vou colocar aqui, essa função chama myCloneDeep. Ela recebe um objeto e ela vai checar se esse objeto foi recebido aqui. Se for algum valor undefined ou null, ela vai retornar o próprio objeto que foi recebido, certo? Ela vai descartar isso aqui e não vai executar nada para baixo. A segunda coisa aqui que ela checa é se isso é do tipo objeto, ou seja, essa função só funciona com objetos. Mas aqui, ó, se você olhar, ela vai checar se ela é do tipo objeto. Se não for do tipo objeto, por exemplo, é uma string, é um number, por exemplo, ela vai retornar o próprio objeto recebido aqui. Beleza, passou daqui, quer dizer que é um objeto. Então, eu crio um novo objeto, utilizo o próprio construtor do objeto que foi recebido aqui para criar esse objeto aqui, e aí eu pego as chaves utilizando getOnPropertyNames. Isso quer dizer que eu vou pegar todas as chaves que são e não são enumerable. Todas elas, certo? O problema disso daqui, e já já a gente chega nisso aqui, é que eu não vou reconfigurar essa chave. Já já eu te mostro aqui. Porque eu não quis também, né? Porque se quisesse dava para fazer, mas estava ficando muito complexo, resolvi deixar assim. Então aqui, for let key of keys aqui no caso, né, faz um for nas chaves do objeto aqui, e daí ele faz uma recursividade, ele manda de novo qualquer objeto que tiver no valor aqui dessa função. Se for um valor string, number, ele vai retornar o objeto já aqui em cima. Se não for, ele vai fazer a mesma coisa até retornar o objeto completo aqui. Então esse seria o meu deep clone aqui, né, no caso. Beleza, essa função eu fiz aqui só para te mostrar aqui, brincadeira, certo? Não é para uso em produção, nem não teve tanto teste assim nisso aqui. Mas aqui eu fiz essa função. Então agora eu posso falar, deixa eu fazer o seguinte, eu vou atualizar a página para a gente começar de novo aqui. Então aqui eu tenho essa função, vou só carregar ela na memória aqui, beleza? Vou carregar o meu person novamente na memória, porque eu acho que eu perdi ele. Então deixa eu pegar ele aqui no ladinho. Tá aqui, é o person, beleza? Vamos colocar vamos deixar assim o person. E aí eu posso copiar esse objeto assim, const person2, por exemplo, igual a myCloneDeep para person.
E aí ele vai fazer um clone dessa person aqui. Beleza, vamos voltar aqui. E aí, vou dar um console.log no person e no person2. Então aqui a gente tem exatamente o mesmo objeto aqui, certo? Da mesmíssima maneira, nada mudado aqui. E daí, lembra que eu estava te falando do enumerable? Deixa eu colocar aqui, ó, no meu... Deixa eu pegar aqui e colocar aqui aquela age novamente no meu person. Eu pressionei alguma coisa aqui em algum lugar. Deixa eu colocar aqui de novo. O que eu coloquei? Beleza. Então aqui no meu person agora eu tenho uma chave que não é enumerable, né, no caso. E essa função ela vai copiar essa chave aqui, porque eu utilizei aquele getOnPropertyNames no caso aqui. Deixa eu ver aqui. getOnPropertyNames e eu vou conseguir obter essa chave aqui. O problema disso vai ser o seguinte. Se eu colocar const person3 agora, acho que é. person3 igual a myCloneDeep. E daí eu passar o meu person aqui. Então agora console.log, deixa eu ver se eu tenho aqui. Console.log person2 e person3. Esse age veio para cá, só que com uma grande diferença. No meu objeto original, o property descriptor dele aqui seria enumerable false. Por isso ele está cinza e, como eu te mostrei, object.keys não vai mostrar ele. No meu novo objeto, ele não está com enumerable false. Então, por exemplo, object.keys no meu objeto copiado, ele vai mostrar, então person3, se eu não me engano. Ele vai mostrar o meu age aqui. Então, talvez isso não seja... talvez isso não fosse um comportamento desejável. Você pode obter os descriptors utilizando uma função do JavaScript, get, deixa eu ver aqui, object.getOnPropertyDescriptor, isso aqui. Você pode utilizar essa função aqui para obter, por exemplo, object.getOnPropertyDescriptor, vou passar o meu person e a chave age, por exemplo. E aí você vai ver o property descriptor dele, ó, value 80, esse é o valor daquela chave, writable true, enumerable false, certo? E configurable true. E aí você poderia utilizar isso aqui com a função para copiar o property descriptor do valor que você está copiando. Assim você teria exatamente a mesma coisa. Mas aí vem outra coisa. Por isso que eu estava falando que estava aumentando a complexidade. Por exemplo, o objeto date, a melhor possibilidade, a coisa mais fácil que você poderia fazer com o objeto date seria criar uma nova data a partir da data que está dentro do seu objeto original. E daí vinha outros tipos de dados, por exemplo, array, enfim, symbol, qualquer outro tipo de dado que você for utilizar com isso aqui, você vai ter que adicionar uma nova complexidade na sua função. Beleza? Então, a melhor maneira que eu achei assim para utilizar isso aqui foi utilizar o Lodash. Ele vai resolver 99,9% dos casos. E deixa eu te mostrar aqui o que eu fiz. E é bem mais simples, você não tem essa complexidade, já tem alguém testando isso para você. Então, eu acho que essa é uma opção viável de ser utilizada. Deixa eu te mostrar um código que eu escrevi aqui. Esse aqui foi o código, eu tenho um objeto que tem uma chave A, dentro da chave A tem a chave B, dentro da chave B tem a chave C, e assim por diante, certo? Aqui tem uma chave com um array, enfim, é um objeto bem assim aninhado, né, no caso. Aqui tem a função que eu te mostrei ali anteriormente, que é essa função myCloneDeep, que eu tinha criado anteriormente. E aqui, ó, eu fiz um teste, eu fiz um clone do objeto aqui com minha função, aqui no caso. E eu fiz um clone com o Lodash aqui para você. E eu dei um console log nos dois aqui. Deixa eu colocar os dois no mesmo console log aqui, ó. E aí, se você olhar aqui, a gente tem esses valores aqui. A gente tem dois objetos aqui. Então, nesse objeto, eu tenho a chave A, beleza? Chave B e a chave C aqui. E daí, dentro da chave C, eu tenho um array com 9 posições vazias aqui, certo? Talvez isso seja importante em algum software
que você tem exatamente um array com 9 posições vazias. Por exemplo, no jogo da velha que a gente fez anteriormente, nos vídeos anteriores, a gente utilizou um array vazio, que era importante para o programa. E aqui está aqui o objeto date. Ele está aqui e o objeto date, se você observar, ele tem... Esse aqui, o primeiro que eu dei o log aqui foi o meu clone. Então, correto. O objeto date, ele não tem prototype. Isso quer dizer que eu não posso pegar esse objeto aqui, que chama teste, no caso aqui, teste.a.b.c.date. Isso. Eu não posso pegar e falar, por exemplo, get hours aqui nesse objeto. Tá vendo? Porque ele não copiou o prototype do date aqui. Ou seja, seria interessante eu criar uma nova data aqui dentro da minha função quando o objeto for date. E aí o meu boolean veio para cá, mas veio para cá um boolean falso, literal. Se você observar o outro objeto, que é esse daqui, A, B, C... Aqui dentro a gente tem um array com 9 posições vazias, beleza, até aqui tudo bem. Só que aqui o que eu queria te mostrar seria o objeto date, que foi o mais importante aqui, na minha opinião, nesse problema, dos problemas que o Lodash resolve da minha função, que eu te mostrei, para isso daqui. Então, se você observar aqui, o prototype do date está aqui, certo? Então, isso quer dizer que foi criada uma nova data com o prototype que eu posso utilizar. Então, eu poderia vir aqui, que eu estava te mostrando anteriormente. Ao invés de utilizar teste, eu vou utilizar o teste 2. E agora eu posso obter as horas dessa data aqui, porque ele foi realmente copiado para o novo objeto aqui. E daí, como é que eu utilizei o Lodash aqui para fazer essa cópia aqui? Deixa eu te mostrar aqui como é que ficou isso aqui. Aqui no meu index, eu simplesmente utilizei o CDN do Lodash para pegar a biblioteca inteira aqui, certo? Então, eu peguei a biblioteca inteira, joguei dentro do meu script aqui, acima do meu script, né, no caso. E aí, se você olhar no meu index.js, simplesmente coloco underline, ponto, e aí clone, deep, e aí qualquer função do Lodash que você quiser utilizar. Que seria essa solução aqui. Uma outra maneira que é mais recomendável de você utilizar seria se você utilizar o Webpack ou se você estiver desenvolvendo no React, em algum lugar que estiver utilizando um bundle ali, né, que vai ter módulos, né, no caso ali, você pode pegar só um trecho do Lodash. Por exemplo, eu poderia falar que isso daqui, deixa eu te mostrar. Clone igual a Lodash barra clone deep. Beleza, então aqui, ó, eu tô pegando somente um trecho. Isso quer dizer que não vai a biblioteca inteira do Lodash para o meu bundle final, né, no caso. Então vai só esse trecho aqui da biblioteca. E aqui, deixa eu te mostrar, eu coloquei alguns console logs aqui. Aqui eu estava te mostrando que eu posso copiar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse person address, pegar essa linha 1 e ver se eles são iguais, ó, console.log person person.address é igual a person2.address. Quer dizer que não é igual, tá vendo? É falso. Se eu tivesse feito um person3 aqui, const person3, igual a fazer um shallow copy aqui, .person, você vai ver que, agora esse address desse person é igual ao address do person3 aqui. Então, olhando, você está vendo aqui, true aqui na saída, porque são iguais. Então, isso é o que a gente discutiu ao longo do vídeo todo aqui, no caso. Mas, resumidamente, terminando como eu comecei o vídeo, a recomendação aí para você utilizar quando você for clonar um objeto seria utilizar o clone deep do Lodash quando você tiver um objeto aninhado. Se o objeto não for aninhado, a melhor maneira é utilizar isso daqui. Então, isso daqui chama-se shallow copy ou shallow clone, tanto faz. E isso daqui chama deep copy, que seria uma cópia profunda aqui e aqui uma cópia rasa, né, no caso, que é o que a gente discutiu ao longo do vídeo todo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!